pelo quilômetro 22, saindo de São Paulo e vindo em direção ao interior paulista, quando, de repente, por motivos ainda a serem esclarecidos, perde o controle da direção e sofre um capotamento. Só que, imagine, rodovia Anhanguera, começo da manhã, nós tivemos aqui alguns veículos envolvidos nessa situação e, infelizmente, com a confirmação de 2 mortes, 2 jovens que morreram nesse grave acidente da rodovia Anhanguera. A informação completa diz o seguinte: o veículo envolvido no acidente transportava 4 pessoas, o motorista e 3 passageiros. As vítimas fatais foram arremessados para fora do veículo após a colisão, indicando que não estariam usando o cinto de segurança. O motorista confessou à polícia que consumiu bebida alcoólica antes do incidente. Isso foi hoje, manhã de segunda-feira. Ele realizou o teste do bafômetro no local, que indicou um nível de álcool de 0,72 miligrama por litro de sangue, valor considerado crime pela legislação brasileira. Um dos passageiros sofreu ferimentos graves e foi encaminhado a um hospital. Neste momento, há um bloqueio ainda na rodovia Anhanguera, nesse trecho onde aconteceu o capotamento. A interdição também fez parte de um trecho da via oposta para quem está chegando a São Paulo, porque conforme houve a colisão, que eu disse que uma das vítimas foi arremessada para fora do veículo, ela foi arremessada para o outro lado da pista. Então imagine o impacto dessa batida, a violência dessa colisão, e neste momento ainda há lentidão no trecho para o motorista que segue no sentido capital paulista. No sentido contrário, na saída de São Paulo, um bloqueio total na rodovia Anhanguera e a indicação para que o motorista utilize a rodovia dos Bandeirantes. Para quem sai de Campinas para ir à capital paulista, tem alguns pontos com lentidão, inclusive na passagem por Campinas, que aí não é reflexo do acidente em si. Mas eu trago para você a informação, a melhor opção hoje é usar a rodovia dos Bandeirantes, tá? Na Anhanguera, o motorista que segue para a capital, ele vai enfrentar lentidão. Vindo para Campinas, quem está em Americana, Nova Odessa, Sumaré, tem congestionamento de 10 quilômetros na chegada à cidade, do quilômetro 112 ao quilômetro 102. Depois, seguindo viagem para São Paulo, do quilômetro 63 ao quilômetro 60, e aí, já como reflexo daquele acidente, a partir do quilômetro 22, o motorista diminui a velocidade e ele segue nessa lentidão por mais alguns quilômetros e encontra ainda congestionamento lá na entrada de São Paulo. Rodovia dos Bandeirantes, o motorista só vai enfrentar congestionamento chegando às marginais do Rio Tietê, do Rio Pinheiros, do quilômetro 18 até o quilômetro 13, e por conta do fechamento parcial da rodovia Anhanguera, a Bandeirantes encontra a lentidão também no sentido contrário. O motorista está usando a Bandeirantes ao invés da Anhanguera por conta desse acidente provocado por um motorista embriagado. E o número de motoristas bêbados que estão sendo pegos depois de acidentes realizados é muito grande aqui no estado de São Paulo. O jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação fez um levantamento com base nos dados oficiais de ocorrências da Secretaria de Segurança Pública e apontou que o número de recusas ao uso do bafômetro aumentou muito aqui no estado. O motorista, ele está em condições visivelmente bêbadas, não tem outro termo, ele está bêbado, mas ele se recusa a fazer o bafômetro depois de ser pego. Isso gera uma ocorrência que depois é preciso levar à delegacia e ele conta que o tempo que vai levar é suficiente para o álcool sair do sangue. Mas o mais grave de tudo é saber que casos que terminaram em tragédia, como o da manhã desta segunda-feira, poderiam ter sido evitados. O Guilherme Oliveira está chegando com essa reportagem, trazendo números levantados pelas estatísticas oficiais do governo do estado. Guilherme. Fábio de Souza foi atropelado por um carro que invadiu a contramão de uma avenida. Diego da Silva, morto enquanto trabalhava como gari. Nilson e Maria Goretti, atropelados por um motorista com a CNH cassada. Acidentes causados por motoristas bêbados em São Paulo nas últimas semanas.
casos que poderiam ser evitados se eles tivessem feito a tempo um teste neste aparelho, o bafômetro. O Detran diz que quase quadruplicou o número de fiscalizações desde o início do ano. A Polícia Militar fala em mais de 80 mil motoristas abordados. Mas um levantamento do jornalismo da Bandeirantes, baseado em dados do Detran e da Secretaria de Segurança de São Paulo, mostra que ainda não é suficiente. Este primeiro semestre, só 217 motoristas foram flagrados sob o efeito do álcool. Em contrapartida, mais de 8 mil se negaram a fazer o teste do bafômetro, uma média de 45 recusas por dia aqui na capital. Ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo, portanto, ninguém que é parado na blitz é obrigado a submeter o teste do bafômetro. E aquele que se recusa é multado administrativamente em relação a isso. A multa é de quase R$3 mil, mas outras penas também podem ser aplicadas, como o bloqueio da CNH e a retenção do veículo. Tão importante quanto a punição, a educação sobre a embriaguez ao volante é o principal mecanismo para evitar acidentes. É necessário ter a fiscalização, é necessário ter campanhas permanentes de educação para o trânsito, é necessário que essa comunicação ela mude o comportamento das pessoas. Bebida e direção absolutamente não combinam, as estatísticas e os números estão aí para provar, isso não é uma falácia. 10 horas da manhã, 10 minutos, retomando aqui o noticiário também sobre as estradas, porque outros acidentes foram registrados aqui na região, também na rodovia Anhanguera. Um grave acidente aconteceu no trecho que passa por Limeira, na pista sul, pista sentido São Paulo. A informação de que uma carreta trafegava pela faixa 2 de rolamento quando atropelou um pedestre, um homem considerado andarilho que fazia a travessia, e ele foi arremessado para o refúgio de ônibus e infelizmente não resistiu aos ferimentos. Confirmada a morte, o trabalho pericial sendo realizado na rodovia Anhanguera, no trecho do quilômetro 150, na passagem pela cidade de Limeira. Nos demais pontos da rodovia Anhanguera, como eu disse, o trânsito mais carregado para o motorista que chega a Campinas. Isso continua neste momento às 10h11, vindo de cidades da região metropolitana. Estou dando uma olhada aqui nas outras rodovias, no mais, o trânsito vai fluindo sem maiores complicações. Tem um trânsito mais carregado, um tráfego intenso na Ayrton Senna, sentido São Paulo, do quilômetro 23 ao quilômetro 11. Se esse for o seu destino, atenção redobrada, porque é muita gente no chamado ainda horário de pico. Aqui na cidade de Campinas, tem uma informação a respeito nesta semana de novas câmeras de fiscalização que estão analisando condutas de risco a partir de hoje em duas avenidas importantes. São as câmeras 360 graus ativadas já nesta manhã pela INDEC para apoiar a fiscalização remota e o monitoramento do trânsito na Avenida Benjamin Constant e na Avenida John Boy Dunlop. As imagens são monitoradas por agentes de mobilidade urbana que estão dentro do Centro de Controle Operacional de Trânsito e Transporte da INDEC. O motorista às vezes olha para o lado, vê que não tem um amarelinho na esquina, pensa, acho que dá para fazer essa conversão aqui, a câmera vai pegar 360 graus e o agente está autorizado dentro da sede da INDEC a aplicar essa multa. A recorrência de acidentes nesse local é um dos critérios considerados pela INDEC. Os dois novos pontos monitorados, Benjamin Constant e John Boy Dunlop, somam 75 casos de acidentes entre 2023 e junho desse ano. 33 com vítimas com ferimentos, 32 sem vítimas, 8 atropelamentos e 2 vítimas fatais. Também são considerados a recorrência de condutas irregulares, o fluxo de veículos e pedestres e a existência de infraestrutura para receber os equipamentos. Vamos ao ponto exato de onde estão esses novos radares, essas novas câmeras. Na Avenida Benjamin Constant é na altura do Terminal Mercado. Ali foram registrados 12 acidentes entre julho de 2023 e junho desse ano. As principais infrações: estacionamento irregular na baia de ônibus, gente que para em frente ao Mercadão, deixa o carro lá e vai fazer suas compras.
Uso irregular da faixa exclusiva de ônibus, das 6 às 8 da manhã, das 4 da tarde às 7 da noite. Na Avenida John Boy Dunlop, o equipamento está na Estação BRT e Paulsurama Shopping Parque das Bandeiras. E também no Jardim Paulsurama, ali que faz o corredor BRT Campo Grande. Então, bem próximo ao Parque das Bandeiras, essa câmera 360 graus, porque naquele trecho, entre 2023 e esse ano, foram 31 vítimas com ferimentos mais graves, 25 acidentes sem vítimas, 5 atropelamentos e 2 pessoas perderam a vida. O que normalmente é mais identificado como prática irregular no trecho, o uso indevido do corredor exclusivo, principalmente por motociclistas, e conversões ali também não autorizadas nesse ponto. Então agora Campinas tem 21 câmeras de videomonitoramento com a tecnologia 360 graus, que ela fica rodando o tempo todo, e com a possibilidade do agente aplicar a multa. São 10 na região central, 4 no eixo da Amoreiras, 2 equipamentos no aeroporto de Viracopos, 1 no entorno da Torre do Castelo, 1 no entorno da rodoviária e ainda na Avenida João Jorge e agora também na Avenida John Boy Dunlop. 10 da manhã, 15 minutos para a gente finalizar o assunto de ocorrências no trânsito. Essa é uma perseguição policial que descobre um esquema de tráfico e por muito pouco não termina em fatalidade. Um motociclista que trazia drogas para a região, para o interior paulista, vindo de Minas Gerais, foi identificado pela Polícia Militar Rodoviária. A equipe deu voz de parada, mas ao invés dele encostar, ele acelera e joga a moto para tentar atropelar um dos policiais. O Kevin Veloso está com a gente para explicar mais sobre essa ocorrência, trazer o balanço da apreensão e os próximos passos dessa investigação. Kevin. Pois é, Heitor, um motociclista de 22 anos foi preso em flagrante durante uma perseguição na rodovia Alquíndar Monteiro Junqueira, na cidade de Bragança Paulista, Heitor. O suspeito, identificado como José Henrique Amorim de Lima, foi detido transportando mais de 5 quilos de maconha após tentar ainda atropelar um dos agentes que estava, então, atendendo essa ocorrência, um agente da Polícia Rodoviária, Heitor. A ocorrência começou, então, durante uma fiscalização de trânsito, quando os agentes perceberam uma movimentação suspeita, né? O condutor dessa motocicleta estava realizando ali várias ultrapassagens proibidas, quando, então, os policiais rodoviários deram ordem de parada. O jovem ignorou, então, todos os sinais dados ali pelos agentes da Polícia Rodoviária e imediatamente, então, iniciou uma fuga pela rodovia Alquíndar Monteiro Junqueira, Heitor. A interceptação durou aí após 4 metros, quando este homem já estava ali perto de uma área mais residencial, então ele saiu dessa rodovia e conseguiu então ainda chegar em uma área residencial, como eu disse, colocando a vida não só dele, mas de todos os outros condutores que estavam nessa rodovia em risco, isso porque ele estava realizando várias ultrapassagens perigosas com um direcionamento aí de trânsito muito perigoso, Heitor. Então, após 4 quilômetros de perseguição, os policiais rodoviários conseguiram capturar este homem. Ainda no momento da abordagem, o suspeito lançou a moto contra um dos agentes da Polícia Rodoviária que ainda teve aí um ferimento leve no braço, Heitor. E mesmo machucado, esse policial que foi atingido então com essa moto, conseguiu então segurar o rapaz, que mesmo já estando ali em um momento que ele não conseguiria mais fugir, ele ainda estava resistindo a essa abordagem, Heitor. Com muita agressividade, ele começou a empurrar os agentes da polícia, começou então ali uma forte resistência, na verdade, por parte deste suspeito que a todo tempo estava empurrando os agentes para então que ele não fosse detido, Heitor. Quando finalmente os policiais algemaram ele, conseguiram então acalmá-lo também, esse homem, começou então ali a ser feita uma revista na motocicleta. A polícia encontrou então dentro de uma mochila e também no baú da moto uma grande quantidade de maconha. Foi totalizado aí, Heitor, mais de 5 quilos da droga,
divididos então na mochila e no baú dessa motocicleta, Heitor. Em depoimento, então, depois que ele foi algemado e levado ao plantão policial de Bragança Paulista, o preso confessou que buscou o entorpecente em Itatiba e pretendia entregá-lo, Heitor, em outro estado, na cidade de Extrema, em Minas Gerais. Então, isso também impressionou muito os policiais, devido a essa distância, ele numa moto, então fazer esse tráfico interestadual de drogas, Heitor. Além da droga e da moto, um celular também foi apreendido e esse celular, então, vai ajudar os policiais a encontrar, então, se há mais participantes, mais criminosos que participam, então, desse tráfico interestadual. Qual o local exato, né? Se sabe que ia para a Extrema, mas qual o local exato em que essa droga ia e também quem mandou entregar essa droga. Então esses são os pontos de investigação que a polícia vai realizar agora através então desse celular que foi apreendido desse homem então aí que deu fuga na polícia e ainda atropelou um agente aí da Polícia Rodoviária na cidade de Bragança Paulista, Heitor. Ele então foi preso, foi autuado por tráfico de drogas, desobediência e resistência. Foi encaminhado então à cadeia pública da cidade e agora vai seguir então aguardando audiência de custódia, Heitor. Muito obrigado ao Kevin Veloso. Fechando o nosso primeiro bloco, a Lucimere Ramalho está chegando com um golpe que a gente precisa ficar atento. É uma atualização do golpe do bilhete premiado. Aquele em que a pessoa se aproxima da vítima na rua dizendo que tem um bilhete sorteado pela Caixa ou por qualquer outra forma de sorteio e vem sempre com aquela conversa de estelionatário. E por algum motivo, geralmente ou é motivo religioso ou é porque a pessoa se faz de ignorante, ela diz que eu não posso pegar esse prêmio, mas se você me der um valor baixinho, eu te entrego o bilhete e o prêmio é seu. Agora é a falsa carta de crédito, em que os bandidos chegaram numa senhora e disseram: eu tenho uma carta aqui de 100 mil reais. Só que se eu pegar os 300 mil reais, 300. Se eu pegar esses 300 mil, eu vou ter que dividir com a minha mãe. Eu tô brigado com a minha mãe, eu não quero dar dinheiro para ela. Mas eu aceitaria dar 100 mil reais para a senhora que eu acabei de conhecer na rua, se a senhora me antecipar 3 mil. E faltou isso aqui para a vítima cair no golpe. A Lucimere Ramalho explica os detalhes dessa ocorrência. Oi, Heitor. Pois é, um caso que foi registrado no bairro Vila Bressani, na cidade de Paulínia, né? Por pouco essa idosa, uma mulher de 75 anos, não caiu nesse golpe aí de uma falsa carta de crédito. Como que começou toda essa história, né? Essa idosa foi até a Vila Bressani porque iria até uma agência da Sabesp. Assim que ela desceu do ônibus ali em um ponto, ela já foi abordada por 2 homens que estavam em um carro. Esses homens pediram informação para ela ali de uma agência bancária, onde ficava, qual era o endereço, ela informou que não sabia. E eles então perguntaram aonde ela iria e se dispuseram a dar uma carona, a levar ela então até a agência da Sabesp. Já começa aí mais um risco, né, Heitor? Essa mulher entrou no carro desses 2 homens. Eles levaram ela até a Sabesp, ela entrou, resolveu ali o que tinha que fazer, eles esperaram pela saída dela para levá-la novamente até o ponto. E nesse momento aí foi que eles inseriram a conversa. Um deles disse que tinha ali uma carta de crédito no valor de 300 mil reais, que ele não queria ficar com todo o dinheiro para ele, porque tinha brigado com a mãe, não queria então dividir ali esse dinheiro com a mãe, e disse para a idosa que se ela pudesse colaborar aí com 3 mil reais para ele desenrolar toda a situação, eles dividiriam esse valor. Cada um ficaria com 100 mil reais. 100 mil para a idosa e 100 mil para cada um dos homens que estavam ali no carro. Ela então desceu na agência bancária para ver se ela tinha esses 3 mil reais na conta, se conseguiria pegar esse dinheiro, e ela entrou com essa suposta carta de crédito. E dentro da agência, Heitor, por sorte, ela encontrou a gerente, mostrou então esse documento para a gerente, no momento em que ela viu já que se tratava ali de um golpe. Essa idosa informou que o homem a esperava do lado de fora. E nesse momento, então, a Guarda Municipal foi chamada e foi a sorte da chegada rápida da Guarda Municipal para poder, então, evitar o golpe. Assim que os GMs chegaram, encontraram já um dos homens ali na frente da agência, esperando pela mulher. Ele foi abordado ali, né, já
colocou ali todo o cenário que estava acontecendo e indicou o outro local onde o outro homem estava com o carro estacionado. Um dos guardas foi até o local e ele estava ali e foi levado também para a agência. Heitor, os dois foram presos em flagrante, devem responder pelo crime de estelionato, e o que chamou a atenção tanto dos guardas quanto da Polícia Civil de Paulínia é que um deles, o homem de 48 anos, morador de Sumaré, Heitor, tem 60 passagens pela polícia. O outro tem 40 anos de idade, morador de Nova Odessa. E aí fica a dica, né, Heitor? Não acreditar em um dinheiro que vem tão fácil assim. E por que ela teria que transferir R$3.000 para a conta desse homem para depois receber os R$100.000, né? Ela entrou no carro ali de dois homens que ela não conhecia. Então, desconfiar de quando algo vem fácil assim, porque vai ter alguma situação por trás, provavelmente vai ter algum golpe por trás disso, né, Heitor? Por sorte, nessa situação, o encontro dessa idosa com a gerente acabou, então, fazendo com que o golpe fosse descoberto e esses dois homens, então, fossem presos. Eu volto aí com você, Heitor. Muito obrigado, Lucimere Ramalho. 10h25, um rápido intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre a previsão do tempo para esta semana. Você já se atentou que tem um feriado no meio dessa semana? Feriado, Heitor. Tá maluco? Feriado em agosto? Sim! Quarta-feira é feriado em Campinas. O Dia do Evangélico. Novidade no calendário, feriado municipal. E a gente já vai também começar a se preparar para o que abre, para o que fecha e as condições do tempo logo depois do intervalo. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandmundi. Você informado em 1 minuto. Os motoristas de Campinas devem ficar atentos a uma nova fiscalização eletrônica que começou a funcionar aqui na cidade. As câmeras instaladas na Avenida Benjamin Constant e na Avenida John Boy Dunlop já estão sendo utilizadas para monitorar o trânsito e registrar infrações. Entre as infrações que podem ser fiscalizadas estão o avanço de sinal vermelho, parada sobre a faixa de pedestres e outras irregularidades previstas no Código de Trânsito. A INDEC informa que a instalação das câmeras faz parte de um conjunto de ações para reduzir acidentes e melhorar a segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. Quem passa frequentemente pela Benjamin Constant ou pela John Boy Dunlop deve redobrar a atenção, principalmente nos cruzamentos e trecho com maior movimento de pedestres e ônibus. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmundi. Você informado em 1 minuto. A cada 30 segundos, uma mulher liga para a polícia e pede socorro. Liga a polícia. Sim, polícia militar. A cada 4 minutos, um estupro. E a cada 6 horas, mais um feminicídio. É preciso dar um basta, cobrar, acolher as vítimas e dizer não a qualquer agressor. Você não está sozinha. Ligue 180 e denuncie. Violência contra a mulher. A Band não se cala. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 27 minutos, 10h27, semana começando com temperaturas, pelo menos para mim, agradáveis. 21 graus e meio, não tá aquele frio, mas não tá um calorão. A rajada de vento registrada mais cedo, 8h10, mudou a cara do dia, que estava começando com temperaturas mais altas, só que passou um vendaval em Campinas hoje de 43 km por hora. 8 da manhã, ele estava em 32. Depois, às 8h10, a rajada veio de 43 km por hora. Agora, o vento também está forte. 21 km por hora, registrados agora há pouco. Está ali oscilando entre 18, 20, 21 quilômetros. A umidade relativa do ar está em 76%. Então, mesmo não estando, Nath Luquezzi, uma temperatura tão baixa, talvez a sensação térmica esteja de frio pela umidade relativa e principalmente pelo vento. Vai ventar sim a semana toda e vai esfriar?
ou teremos mais uma virada no tempo para alegria da nossa saúde? Bom dia para você, Nath. Bom dia para você, Heitor. Bom dia e boa semana para você, ouvinte. Essa questão dos ventos é porque o ciclone bomba, ele já se afastou para alto mar, mas a presença dele ainda vai gerar uma acentuada diferença da pressão atmosférica entre a costa do sul do Brasil e a costa da região sudeste. Então, esse é um fator que vai acelerar o ar e é que vai gerar aí fortes rajadas de ventos, mas isso passa até quarta-feira, porque a passagem de mais uma frente fria no domingo já começou a influenciar o sudeste e aliviar um pouquinho o calor. Sendo assim, aqui na nossa região teremos acentuada queda das temperaturas, mesmo com o frio no início ali das manhãs ainda presente, as temperaturas tendem a aumentar ao longo do dia, as mínimas ocorrem logo no início da manhã e à noite o frio continua, mas as temperaturas dessa vez ficam de 2 a 4 graus mais altas do que na semana que passou, então teremos noite um pouquinho mais tranquilas ali quanto à temperatura. Inclusive, a máxima prevista para hoje era de 21 graus, mas nós já neste horário, 10h30 da manhã, estamos em 21 graus. A probabilidade é que durante a tarde fique um pouquinho mais elevada a temperatura. Aí teremos um vira-virou no tempo a partir da quarta-feira. O frio continua nas noites e na madrugada, mas com maior amplitude térmica. O que isso quer dizer é que traz uma sensação mais agradável ao longo dos dias, com máximas mais altas e com sol mais presente. Nesses primeiros dias da semana, a gente ainda segue com alerta quanto à umidade relativa do ar. Inclusive, teremos valores iguais ou inferiores a 30%, pelo menos hoje e amanhã. Hoje temos uma pequena probabilidade de chuva em algumas localidades, muito pontuais, mas a tendência é que o tempo fique firme durante a semana inteira. Inclusive, para sexta-feira, nós temos máxima de 30 graus. A partir de quarta-feira, as máximas sobem de 26 para 29 até 30 graus na sexta-feira. Podemos ter máximas na próxima semana bem elevadas, então pelo menos até terça, que amanhã teremos máxima bem baixa, 20 graus, mas na quarta-feira a semana fica aí bem quente. Um verão em pleno inverno. Às 10h31, a gente se perguntando aqui, é sério que é feriado quarta-feira em Campinas? Sim, e se você não foi informado no local onde você trabalha, se você não ouviu ainda dos seus gestores que você ou está de folga ou vai receber pelo feriado, lembre-o, porque a partir de agora, 12 de agosto, é dia do Evangélico em Campinas. Feriado municipal que foi confirmado pela prefeitura, que já foi publicado anteriormente e que entra em vigor a partir deste ano de 2026. E aí, Nath Luquezzi, a gente já sabe então das condições de tempo, mas vamos já começar a preparar o nosso ouvinte sobre como é que vai ser o funcionamento dos serviços públicos aqui na cidade. Feriado de quarta-feira é aquele que quebra a semana no meio. Para a pessoa conseguir emendar um feriado na quarta-feira, ela tem que realmente ser muito privilegiada. Não é o caso da grande maioria, que deve trabalhar segunda, terça, folgar na quarta, volta às atividades quinta e sexta. Serviço público é a mesma situação? Vamos começar pelo CEPAT? Vamos começar pelo CEPAT. A unidade, então, do CEPAT no centro de Campinas fecha já hoje, dia 11, às 4h30 da manhã e retorna ao atendimento somente na quinta-feira, dia 13 de agosto, aí sim no horário normal, às 7h30 da manhã. Já os postos Agiliza Campo Grande e Agiliza Ouro Verde encerram o atendimento também no dia de hoje, às 4 horas da tarde, meia hora mais cedo, e reabrem na quinta-feira, dia 13 de agosto, às 8 horas da manhã. Centro de Referência e Apoio à Mulher, o CEAMO, vai fechar na quarta-feira, voltando a funcionar na quinta, das 8 da manhã às 5 da tarde. Cemitérios abrem ou fecham? Funcionam normalmente das 7 horas da manhã até as 6 horas da noite. O CEASA tem alguns horários diferenciados. A parte administrativa fecha totalmente. O mercado de flores funciona das 8 da manhã até 1 da tarde. E o mercado de hortifruti, das 4 da manhã até 1 hora da tarde. Defesa Civil não para, o atendimento é 24 horas, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Mas e as feiras livres que estão programadas para quarta-feira, Nath? Horário normal, então, seguimos das 6 horas da manhã até meio-dia. E no caso das feiras noturnas, também mantém o horário normal das 5 horas da tarde até as 10 horas da noite.
O mercado municipal terá a abertura dos boxes das 7 da manhã até 1 da tarde na quarta-feira e o mezanino fica aberto das 10 da manhã às 19 horas, que é onde tem os bares, os botecos, então num feriadão eles não vão fechar. E os parques e bosques são opção de lazer para quem está de folga? Opção de lazer porque eles funcionam, abrem normalmente os parques e bosques da cidade. Bom, ao longo da semana nós vamos continuar trazendo mais sobre o que abre, o que fecha, o funcionamento neste feriado. Novidade no calendário em Campinas, 12 de agosto, quarta-feira, é feriado municipal, dia do evangélico. Nós crescemos nos acostumando a ver que feriado em agosto não existe. Agora existe em Campinas. Era um mês assim que a gente ficava vendo, não tem nenhum feriadinho, agora tem. Aguardando também a prefeitura, o dia que ela vai colocar no seu calendário o dia do umbandista, o dia do candomblessista, o dia do católico, o dia do espírita, para que todos sejam contemplados também com essas datas municipais, além do povo evangélico, que é base do partido do prefeito Dário Saad. O Republicanos, para quem não sabe, é um partido que nasce dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. Nada contra a data, nada contra a homenagem, o povo evangélico merece ser reverenciado, mas a gente tem que lembrar que existem outras denominações religiosas que também merecem a mesma lembrança e a mesma homenagem. 10 horas 35 minutos. Vamos falar sobre saúde agora aqui no Manhã Bandeirantes. Durante muitos anos, o câncer de cabeça e de pescoço esteve associado a um perfil muito conhecido pelos médicos. Homens acima dos 60 anos, fumantes e consumidores frequentes de bebidas alcoólicas. Esses fatores continuam sendo responsáveis por grande parte dos diagnósticos de câncer de pescoço, de câncer de cabeça. Mas nos últimos anos, médicos oncologistas estão observando um outro cenário. Uma participação do papilomavírus humano, o HPV, no desenvolvimento de tumores da região orofaringe, pescoço-cabeça, incluindo amígdalas e a base da língua. Vamos conversar sobre esse assunto, trazer esse alerta e a importância do cuidado, do diagnóstico precoce e da vacinação e de como esse assunto também não pode se tornar um tabu na nossa sociedade. Quem está conosco na linha é a doutora Débora Cury, ela que é médica oncologista do Grupo Sonhe, que faz parte, inclusive, do Núcleo de Excelência em Câncer de Cabeça e Pescoço do Grupo Sonhe. Doutora Débora, muito bom dia, é um prazer ouvi-la aqui na Bandeirantes Campinas. Bom dia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante. A que se deve essa associação direta do HPV ao câncer de amígdala, câncer de boca? Isso está relacionado também à prática do sexo oral, doutora Débora? Olha, nós sabemos que alguns tipos dos HPVs, né, eles são mais oncogênicos, principalmente o 16 e o 18, e de fato existe uma carcinogênese relacionada com o câncer de cabeça e pescoço, principalmente de orofaringe, quando falamos de HPV. Então, a ideia é a gente tentar conscientizar a população sobre a vacinação do HPV, algo extremamente importante e acessível no SUS. Então, daí a importância, até do ponto de vista de saúde pública, desse tema. Nath Luquezzi, doutora Débora Cury, médica oncologista, conosco aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, doutora. Existe uma diferença na eficácia, na eficiência da vacina quando ela é tomada na infância e quando ela é tomada na fase adulta? Bom dia, Nath. Excelente pergunta. De fato existe, tá? A literatura recomenda que essa vacinação seja feita preferencialmente antes do início da atividade sexual. Por isso que a recomendação do Ministério da Saúde é que seja vacinada preferencialmente a população dos 9 aos 14 anos, então meninas e meninos. O fato é que isso pode ser realizado posteriormente como se no sentido de um resgate, né? Tentar, de fato, expor a uma proteção, mesmo que a eficácia seja um pouco inferior. Então, a ideia é que essa população de 9 a 14 anos é submetida a uma dose única, ao passo que, no contexto do resgate, a recomendação ainda é de que seja feita 3 doses da vacina, e a gente tem evidência na literatura da realização dessa vacinação até
fora do contexto, né, do acesso que o SUS proporciona até os 45 anos. Então, de fato, se a pessoa não foi submetida à vacinação até os 19 anos, ela acaba perdendo, assim, essa oportunidade no SUS, mas ela pode realizar essa vacinação no contexto de saúde suplementar, no contexto de saúde privado. Doutora Débora, a gente sempre ouviu que o HPV ele é muito associado ao câncer do colo do útero, mas agora a gente traz essa informação também da associação do câncer de pescoço, do câncer de cabeça. Existem outros tipos de tumores que também podem estar associados ao HPV? Sem dúvida. Então, a gente fala muito do colo de útero, né? Até temos dados de redução de mortalidade de forma exponencial em países que conseguiram submeter a população a uma vacinação ampla. Então, a capacidade da gente erradicar o câncer de colo de útero ela está diretamente relacionada ao aumento da vacinação em massa, tá? Então, além do câncer de colo de útero, falamos também do câncer de canal anal, de vulva. Então, a importância desse tema no sentido da gente minimizar casos novos, né, de câncer, que é o que a gente mais quer. A gente quer prevenir, não só tratar. Doutora, uma pessoa, ela pode ter... Pode seguir, Nath. Doutora, uma pessoa ela pode ter o HPV durante anos e mesmo assim infectar não saber e mesmo assim infectar os parceiros, as pessoas. Como é que eu sei que eu tenho esse vírus e como é que eu sei como chegar a essas pessoas que também foram infectadas por conta desse vírus? Existe uma maneira de mapear isso? Existe, Nath. A gente recomenda que seja feito, né, o acompanhamento com ginecologista para as mulheres e até com urologista para os homens, para fazer uma avaliação médica completa, no sentido de tudo que pode ser feito de rastreamento, né, não só de prevenção. A vacina vai no sentido muito da gente fazer aí uma prevenção primária. E aí, o importante é entender que 80% da nossa população é exposta ao HPV ao longo da vida. Só que isso geralmente é algo que fica controlado pelo sistema imune. No entanto, em alguns pacientes vai haver um escape onde há uma oncogênese, né, uma carcinogênese. Então, vai haver ali uma proliferação celular e esse contexto vai acabar culminando no desenvolvimento do câncer. Então, o importante é todo mundo entender a importância de fazer o seu check-up, de ter o seu médico de confiança para fazer suas avaliações, né? A mulher fazer o Papa Nicolau, investigar a presença do HPV. E a ideia é que, eventualmente, mesmo sem sintomas, é possível sim transmitir. Então, a gente recomenda o uso, né, de preservativo, que seja realmente sistematizado aí para a população a importância de ter medidas seguras para atividade sexual. Nós estamos conversando com a doutora Débora Cury, médica oncologista do Grupo Sonhe, e quando surgiu a primeira campanha, assim, mais recente pelo menos, né, doutora, sobre a importância da vacinação para adolescentes, para crianças, em que isso foi discutido na escola, coisa de 10 anos atrás no máximo, surgiram também as primeiras teorias conspiratórias, os assuntos relacionados a temas religiosos. E um clichê que se falou muito sobre a vacina de HPV para crianças e adolescentes era de que a vacina estimularia um desejo sexual precoce nessa criança, anteciparia uma vida sexual adulta já na fase de criança e adolescente. Faz algum sentido ou é só mais uma das teorias conspiratórias que a gente vê sobre vacina no Brasil e em outros países do mundo também, doutora? Eu acho que é importante entender que uma coisa não tem relação com a outra em termos de educação sexual, né? Então, assim, a gente tem uma medida recomendada mundialmente do ponto de vista de saúde pública, de prevenção de câncer, né, de melhora de qualidade de vida, e não faz sentido a gente relacionar isso com política, a gente relacionar isso com educação sexual, né? Então, uma coisa, outra coisa. É importante que a família seja capacitada para conversar sobre educação sexual dentro de casa. É importante que as escolas estejam preparadas para trazer esse tema de forma adequada, né? Então, eu acredito que a ideia é que, à medida que a criança entra na adolescência, ela já precisa ter algum canal para conversar sobre isso. Se é feita a vacinação sem orientação, essa criança ela está
sem informação adequada, né? Se é feita a vacinação sem esse diálogo aberto em casa, na escola, né, nos centros religiosos, ali, seja onde for, que essa criança tenha um convívio social, ela, de qualquer forma, vai estar desassistida em relação a doenças sexualmente transmissíveis, né, gestação ali prematura. Então, assim, a ideia é que precisa conversar. Não tem como a gente realmente ignorar esse tema, né? Faz parte do crescimento, faz parte do desenvolvimento, e a adolescência, ela precisa de comunicação. Isso é extremamente importante. Então, eu acho que todos precisam se responsabilizar, né? Tanto do ponto de vista de educação pública, como do ponto de vista de diálogo dentro das famílias, para que esses adolescentes possam ser acolhidos e direcionados da melhor forma para ter uma vida adulta saudável, né, com informação de qualidade. O HPV ele sempre vai gerar lesões ou existem outros sinais de alertas também para quem está nos escutando? O HPV, ele pode realmente cursar com alguma lesão ali em mucosa, né, na pele. No entanto, ele pode também ser algo latente. A ideia é que o ginecologista pode fazer o exame pélvico da mulher, até o dentista, eventualmente, pode detectar alguma lesão ali em orofaringe, né? Cavidade oral é menos frequente que cavidade oral é menos frequente que orofaringe, né, em relação ao HPV. Então, a ideia é que, assim, o primeiro sintoma, então, uma dor de garganta, uma rouquidão, um caroço no pescoço, uma, talvez, ferida que não cicatriza depois de 2 semanas, um sangramento oral, aí, eventualmente, uma lesão, né, uma úlcera que sangra ali na região da vulva, uma ferida que não cicatriza na região da vulva, uma dor anal, um sangramento nas fezes, tudo isso deve ser investigado caso seja algo persistente e não justificado por outros motivos, né? Então, eventualmente, o paciente tem uma doença hemorroidária que sangra, mas se observar uma mudança nesse padrão, então uma alteração do hábito intestinal, com uma constipação associada a sangramento que não tinha antes, a ideia é que a gente procure atendimento médico para avaliação e que seja possível aí descartar qualquer coisa relacionada a um câncer. Para a gente finalizar, doutora, uma vez identificado o HPV, quais são os cuidados que essa pessoa deve ter com a saúde, com a alimentação, com o contato com um parceiro, com uma parceira, e qual é a atenção para que isso não se transforme em algo ainda mais sério, para que não tenha, por exemplo, um diagnóstico de câncer em alguma dessas regiões que a gente destacou? A ideia é que depois que tiver o diagnóstico vai ser necessário um rastreamento mais intensivo mesmo, né? Então, cada conduta ali vai ser individualizada para o quadro do paciente. Se ele já tem uma lesão pré-maligna, provavelmente ele vai ser submetido a um tratamento local, né, com uma cauterização, e aí tem que ser individualizado pelo quão avançado está essa lesão pré-maligna. Mas a ideia é que realmente o acompanhamento médico personalizado, ali, individualizado para aquela situação, para aquele momento, e o rastreamento para prevenir que essa lesão acabe aí dando continuidade nessa carcinogênese, se desenvolvendo um câncer maligno de fato. A ideia é que, acho que a mensagem que a gente deixa é que o câncer de cabeça e pescoço é o 5º mais frequente nos homens, né? O câncer de colo uterino ainda é um problema de saúde pública, a gente tem uma incidência alta nas mulheres, e a ideia é que a gente, disseminando a informação, né, desmistificando a vacinação, a gente consiga fazer aí a prevenção e também orientando sobre esses sinais de alarme, que a gente consiga fazer mais diagnóstico precoce para que a gente possa curar mais pacientes, né? A gente ainda tem um problema grande em relação ao câncer de cabeça e pescoço no Brasil, porque a maioria dos casos são diagnosticados ali da ordem de 80% em estadios mais avançados, né? Então, com a chance de cura menor. Então, a importância de ficar atento a esses sinais de alerta e procurar atendimento médico especializado. Nós conversamos com a doutora Débora Cury, médica oncologista do Grupo Sonhe, falando sobre esse perfil que a gente tem notado, os médicos têm notado, que a gente tem dado espaço aqui para falar, a respeito dos cânceres que podem estar diretamente ligados também ao HPV, a importância da vacinação, do diálogo dentro de casa, você pai, você mãe, avô, avó, tem também esse papel para conversar com uma criança, um adolescente, antes do início da sua vida adulta, da vida sexual. Doutora Débora, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, por aceitar o nosso convite, por conversar aqui na Bandeirantes Campinas. Uma boa semana de trabalho para você, para toda a sua equipe. Espaço sempre aberto para falarmos sobre saúde aqui na Bandeirantes.
Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Excelente semana a todos. Às 10h48, Nath, já que falamos sobre vacinação do HPV, Campinas tem a vacinação gratuitamente nos postos de saúde. E há uma campanha sendo feita até o final deste ano de 2026 para orientar os pais, as mães, a levarem as crianças e os adolescentes, correto? Até o dia 31 de dezembro de 2026. A medida segue a nova orientação do Ministério da Saúde e amplia, então, esse prazo que estava previsto para encerrar no primeiro semestre deste ano. A estratégia de resgate é uma oportunidade temporária para alcançar jovens que perderam a janela ideal de vacinação, entre 9 e 14 anos. Sendo assim, a estratégia de resgate vacinal contra o HPV é direcionada a adolescentes de 15 a 19 anos não vacinados. Entre os meninos, o índice foi de 77,3 em Campinas e as meninas nessa faixa etária chegou a 93,9 em 2025. A prorrogação da campanha, então, representa uma nova oportunidade para que os adolescentes que ainda não receberam a vacina contra o HPV possam se proteger a tempo. A vacina contra o HPV está disponível nos centros de saúde da rede municipal. Endereços, horários de funcionamento estão disponíveis no site na Prefeitura de Campinas, campinas.sp.gov.br, na área de vacinas. 10h49, um rápido intervalo e na volta a gente traz as informações, a repercussão do debate entre os candidatos ao governo do estado de São Paulo, realizado ontem na sede do Grupo Bandeirantes de Comunicação na capital paulista. O encontro entre o atual governador, candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, contra Fernando Haddad, ex-ministro da Fazenda, candidato derrotado em 2022 e que tenta novamente o posto de governador do estado pelo PT. Esses e outros assuntos em instantes na volta do Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento: Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. O governador Tarcísio de Freitas e o ministro Fernando Haddad participaram do primeiro grande debate das eleições de 2026, com foco em temas nacionais. O encontro foi marcado por troca de críticas, apresentação de dados e discussões sobre segurança pública, economia e privatizações, transmitido ao vivo pelo Grupo Bandeirantes. Um dos principais temas foi o combate ao crime organizado, como debate sobre o PCC e as políticas de segurança adotadas pelo Estado de São Paulo e pelo governo federal. Os dois também discutiram questões econômicas, como o chamado tarifaço, anunciado pelos Estados Unidos, que pode afetar produtos brasileiros exportados para o mercado americano. Outro ponto de destaque foi a discussão sobre privatizações e concessões de serviços públicos, com cada candidato defendendo modelos diferentes para a gestão de infraestrutura e empresas estatais. A campanha eleitoral ainda está no início, mas o encontro já deu uma amostra dos principais temas que devem dominar as discussões nos próximos meses, especialmente segurança, economia e o papel do Estado na oferta de serviços públicos. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia.
Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 10h53, 10h53. Deixa eu trazer essa notícia que tá pipocando desde o final de semana e que tem tudo a ver com a campanha que a Band está fazendo. A Band não se cala. Marco Antônio Viveiros. Conhece esse nome? É o ex-marido de Maria da Penha, a vítima e ativista responsável por uma lei que protege as mulheres, que ainda precisa de melhores atualizações, mas que veio para proteger as mulheres, certo? Ele foi preso por descumprir uma medida protetiva contra Maria da Penha e 2 das 3 filhas deles. A prisão aconteceu em Natal, no Rio Grande do Norte, e o Ministério Público do Ceará foi quem pediu a prisão após Marco Antônio dar entrevista à TV Record falando sobre a tentativa de feminicídio que cometeu contra a ex-mulher. Isso descumpre uma decisão judicial. A Justiça acolheu o pedido do Ministério Público do Ceará e decretou a prisão preventiva. A decisão foi proferida no sábado pelo juiz de plantão. A TV Record, a respeito dessa decisão, não obteve nenhuma resposta, não falou a respeito do assunto. O crime contra Maria da Penha, para quem está acostumado a ouvir o termo pela lei, mas não conhece a história, aconteceu em 1983. Marco Antônio foi condenado pela tentativa de homicídio da ex-mulher. A primeira condenação veio em 1991 apenas. Ele respondeu em liberdade após os recursos. Em 96 ele foi condenado novamente. A defesa alegou irregularidade no processo e impediu que ele fosse preso. Em 2000, ele foi finalmente detido e permaneceu 2 anos atrás das grades. Em 2024, a Justiça impôs medidas cautelares contra ele, incluindo a proibição de divulgar informações sobre o processo e sequer citar o nome da Maria da Penha e das filhas. O Ministério Público do Ceará explicou que Marco Herédia concedeu entrevista para a TV Record sobre o caso envolvendo a tentativa de feminicídio contra a ativista, violando uma das medidas cautelares expedidas pelo primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher de Fortaleza em 2024. Já não é a primeira vez que o assunto volta em evidência. Teve um documentário que falou a respeito do caso da Lei Maria da Penha e da violência contra Maria da Penha, ela que virou símbolo da luta de proteção às mulheres, sobreviveu a 2 tentativas de feminicídio contra o ex-companheiro, estava casada há 7 anos com o colombiano Marco Viveiros, sofreu a primeira tentativa de feminicídio quando levou um tiro nas costas enquanto estava dormindo. Isso gerou uma série de lesões nas vértebras e a destruição de uma parte da medula do corpo da Maria da Penha. Em consequência dessas lesões, do tiro que ela levou enquanto estava dormindo, ela ficou paraplégica. 4 meses depois, ela já em cima de uma cadeira de roda, voltou para casa depois de internações, de tratamentos, passou por 2 cirurgias e o marido manteve a esposa em cárcere privado por 15 dias e tentou eletrocutar a Maria da Penha enquanto ela tomava banho. E ainda assim, tem gente que está tentando justificar o que esse homem fez com a Maria da Penha, sem nem conhecer a história, sem nem conhecer a mulher por trás da lei, e continua dando voz a quem conseguiu durante praticamente 20 anos se livrar de qualquer pena da justiça. Ou você acha que 2 anos de cadeia em 2000 por um crime cometido em 83 é justiça? É sensação de que realmente as coisas funcionaram para a vítima. Então está preso esse homem e eu espero que parem de dar palco para criminoso nessa forma, que parem de tentar justificar o injustificável. A lei já existe para proteger, mas tem muito candidato que está prometendo rever a Lei Maria da Penha se em Brasília chegar.
Então, quer conhecer melhor o seu candidato? Quer saber um pouco mais sobre o que ele pensa? Não fique apenas no discurso de agora até outubro. Pesquise o que esse cidadão, essa cidadã já falou na vida. Pesquise os seus bens no Divulga Candi, que é uma ferramenta do Tribunal Superior Eleitoral aberta para todos nós termos acesso. Pesquise de fato quem é a pessoa que você está confiando o seu voto. E mais, pesquise em que partido ou coligação está essa pessoa. Porque o seu voto para eleger aquele candidato que você confia, que pode ser uma pessoa boa, honesta, também vai ajudar a eleger outros nomes do mesmo partido com os quais você talvez não concorde. Então saiba bem que o voto de deputado federal e deputado estadual não é um voto individual. Não é um voto em uma única pessoa. É um voto em um projeto. É um voto em um partido. É um voto em um grupo. E isso os políticos costumam não lembrar, gente. Por que será? Porque a regra favorece gente que tá lá e ninguém nem sabe o motivo. Deputados que se tornam moradores quase da Câmara e que ninguém nem sabe qual é a bandeira. Mas que eles vão entrando no bolo, no coeficiente político, vai entrando, soma um aqui, soma outro ali. Quando você vê, o cara é um deputado vitalício. Vamos ouvir a participação do nosso ouvinte antes. Daqui a pouquinho tem o Thiago Prudente conosco também, ele que acompanhou de perto. Já está conosco o Thiago Prudente? Então vamos fazer a conexão direto com São Paulo, quando o quinto sinal marca 11 horas da manhã. Daqui a pouco o ouvinte participa também do nosso bate-papo. Acordou cedo, dormiu tarde, nem dormiu, virou a madrugada. Bom dia para você, Thiago Prudente. Bom dia, Heitor, para quem está acompanhando a Bandeirantes. Vocês estão me ouvindo bem, né? Porque até há poucos instantes a conexão estava perfeita. Mas segundos antes de entrar no ar, ela deu uma oscilada. É a famosa lei de Murphy. Mas estão me ouvindo bem, né? Estamos ouvindo sim. Nunca falha a lei de Murphy. Debate ontem com os candidatos ao governo do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas pelo Republicanos, Fernando Haddad do PT. Em 2022 foi considerado um dos melhores debates, talvez da história da democracia, por serem dois candidatos que argumentaram, por serem dois candidatos que apresentaram propostas. 2026 não foi diferente. Teve uma pimentinha de um lado, teve uma provocaçãozinha do outro, mas foram candidatos que se propuseram a apresentar os seus projetos. A gente tá carente de debate bom, porque quando acontece o que se espera de qualquer debate, que é um candidato se opor ao outro com ideias, com argumentos, a gente fica chocado, Thiago Prudente. Nos últimos anos tem causado choque, sem dúvida nenhuma, porque os debates viraram mais um local para fazer cortes para as redes sociais do que propriamente dito para debater ideias. É claro que se a gente pegar a história dos debates, por lá para 89, a gente já tinha troca de farpas, não tinha o fenômeno da internet, porque senão a gente teria muitos cortes também, alguns que viraram memes, né, Heitor, até hoje, né, que repercutem nas redes sociais e são usados aí na internet, mas naquela época os políticos não faziam isso com a intenção de gerar um corte na rede social, de gerar uma fala de efeito. Faziam isso porque acreditavam, estavam defendendo ideias, estavam defendendo posições, algo muito diferente de hoje, em que o debate é muito pensado para o Rios, para viralizar nas redes sociais e o candidato se apresentar como o defensor de uma grande pauta, mas com a profundidade de um pires. A verdade é essa. Esse debate de São Paulo foi um bom debate, sim, a gente teve vários temas importantes que foram discutidos ao longo do debate entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad, Tarcísio de Freitas do Republicanos e Fernando Haddad do PT, mas também, Heitor, fazendo aqui uma análise geral, existem muitos temas debatidos ali no debate, tem dúvida se grande parte do eleitorado entendeu o que eles estavam debatendo. Por exemplo, quando se falou de orçamento, renegociação da dívida, eles usaram termos muito técnicos que eu acho que distanciaram bastante o eleitor do que eles estavam falando. E aí você vai falar, mas o eleitor não entende disso. A realidade é que grande parte da população não entende essas nuances do poder público e como funciona
toda essa questão de dívida dos estados, renegociação, orçamento público, e aí, inclusive, é aí que nascem muitas fake news, que muita gente acaba caindo, que muitos políticos se aproveitam disso. Então, teve essa parte do debate que me chamou a atenção, um debate técnico importante, mas eu desconfio que nesse momento, não sei se você concorda comigo, muita gente ficou, do que eles estão falando? Eu tive a sensação de que o primeiro bloco foi extremamente técnico. Pareciam dois gerentes discutindo termos de contrato, citando itens de um acordo, reuniões, estava assim, parecendo que eles estavam falando para dentro da própria classe política. E sim, foi um momento em que, mesmo a gente que acompanha o noticiário do dia a dia, ficou meio, peraí, deixa eu entender que reunião é essa, que recurso é esse que o Tarcísio não quis tirar foto ao lado do Lula, que imposto é esse que o Tarcísio está falando sobre o Haddad. No segundo bloco, em que nós tivemos as perguntas dos jornalistas, eles saem um pouco do roteiro que eles estavam programando. Embora os temas não foram nenhuma surpresa, mas a condução do jornalista, a forma como os jornalistas fazem a pergunta, tira um pouco o roteiro das mãos dos candidatos. E aí, no último bloco, aí eu senti eles tentando ser mais populares. Fernando Haddad, professor universitário, muitas vezes ele tenta usar palavras que talvez estejam mais comuns no meio acadêmico. Então ele tenta dar aquela cara mais de PT mesmo, mais popular. No caso de Tarcísio de Freitas, como o gestor que está à frente do governo, ele tenta o tempo todo mostrar que ele conhece a máquina pública. Então ele cita bairros onde os projetos chegaram, cidades do interior de São Paulo, nomes de regiões, para mostrar que ele tem um amplo conhecimento da máquina. Agora, Campinas foi citada, Tiago Prudente, 2 vezes, e por 2 fatores que eu fiquei muito curioso, eu queria que os candidatos desenvolvessem mais. Fernando Haddad disse que tem uma milícia nascendo em Campinas. Eu queria muito que ele detalhasse a respeito disso, porque não é do noticiário policial e esse noticiário eu conheço muito bem. E o governador Tarcísio de Freitas disse que algumas obras estão sendo feitas na região de Amparo porque vai faltar água em Campinas. Algo que a gente sempre disse a Sanasa, dizer não, a gente tem um trabalho aqui de reserva. Então, na empolgação de criar grandes impactos, eles esquecem que essas cidades tem gente que mora e que tem gente que vive o dia a dia também, né, Tiago? Isso é real. Muitas vezes no debate ficam questões que a gente fica sem entender porque eles não se aprofundam, como esses 2 pontos. Na questão da falta d'água, não é novidade para ninguém. O consórcio das bacias PCJ sempre falou disso, né, Heitor? Os anos que eu cobri Campinas, próximo assim, do noticiário local, toda vez que a gente entrevistava, se essa questão era levantada. Tanto que a construção das represas ali em Pedreira, Amparo, e já eram para ter sido concluídas há muito tempo, são dadas como uma solução para esse problema. Isso lançado lá na época do Alckmin, ainda governador, naquela primeira crise hídrica. Sobre essa milícia, uma coisa que vem sendo muito utilizada, e aí eu acho que ele usa no geral, desconfio eu, mas a gente precisa perguntar para entender o que ele quis dizer com isso. Uma das acusações de Tarcísio de Freitas é que ele vem do Rio de Janeiro e que ele estaria importando o modelo desses locais do Rio de Janeiro aqui para São Paulo, com a chegada principalmente do Comando Vermelho e também aí das milícias que aí seriam o uso de policiais tomando o controle do território. Então, são questões que ficam no ar. Mas eu senti muita falta se falar mais do interior do estado. E isso fica muito perceptível. A gente ouviu poucas vezes Campinas sendo citada, a não ser o trem intercidades, e para descobrir quem que é o pai da criança. Quem é? O governo federal ou o governo estadual? Na verdade, os dois são o pai da criança, estão dividindo a paternidade do trem intercidades. Mas, fora isso, a gente não vê projetos efetivos para o interior do estado. Você viu alguma proposta efetiva para o interior do estado? De obras grandes, de problemas que o interior do estado realmente enfrenta? Eu senti muita falta disso. Eu sinto muita falta desses debates ao governo do estado de falar das regiões metropolitanas do interior do estado. Campinas muitas vezes fica esquecida nesses debates, sendo que é a maior região metropolitana fora de uma capital do país, aliás, maior que a maioria das regiões metropolitanas de capitais de todo o país.
Então, isso me preocupa demais, porque parece que a gente vive num mundo de fantasia, que Campinas é uma Suíça, que não tem problemas, e que o governo do estado parece que não olha para isso. Isso é uma crítica aos dois candidatos, que esquecem as cidades do interior. Não sei se você tem essa impressão e essa sensação, Heitor, quando você vê o debate, fica muito focado na capital e se esquece do interior. Parece que o interior é a Suíça e não está precisando de nada, né? O candidato Fernando Haddad até tentou jogar ali uma casquinha de banana, falando que tem muito prefeito, empresário do interior que está incomodado com o Tarcísio de Freitas, mas a gente sabe que a grande maioria das cidades do interior são governadas por partidos como o União Brasil, o Republicanos, o PSD de Gilberto Kassab. Todos esses fazem parte da coligação de Tarcísio de Freitas, o MDB. Então, os prefeitos estão todos nas mãos de Tarcísio. Então me dá a sensação de que Tarcísio sabe que o ponto mais delicado para a eleição é a capital paulista, onde Fernando Haddad já foi prefeito, onde ele teve uma ampla votação em 2022 e onde ele pode diminuir a diferença apontada hoje pelos institutos de pesquisa para ter um segundo turno. A grande estratégia do PT ao lançar Fernando Haddad candidato a governador é ter um palanque para Lula nos 2 turnos. Então, ele vai, imagino eu, ficou muito claro para mim a intenção ontem. Haddad vai focar tudo na capital paulista, principalmente privatização da Sabesp e o serviço de trens e metrôs, para ter um segundo turno, enquanto Tarcísio se defende dessas acusações, mostrando trabalhos também na capital paulista. Para Tarcísio é como se a vitória no interior já fosse consolidada e para Haddad é como se fosse dar murro em ponta de faca. Só que o interior também vota, paga imposto, também tem projeto a ser desenvolvido por aqui. Vai ficar só, pelo jeito, em manchete e uma ou outra provocação, viu, Tiago? Exatamente. Por exemplo, no momento que eles comentam sobre a saúde, me incomodou demais, que fala sobre a abertura de leitos e a criação e uma troca de acusações ali, não foi lembrado Campinas em nenhum momento. Heitor, nos últimos anos, quantas vezes Campinas tem sofrido com a falta de leitos provocada na região, porque a região absorve a demanda de praticamente todo o estado e leitos de alta complexidade também. A Unicamp está aí, não é uma coisa ruim, mas é porque falta leito. É um problema que parece distante desses candidatos. É isso que às vezes eu fico me questionando. É um problema que a população de Campinas vive todos os dias e só vai solucionar com a ajuda do governo do estado. As prefeituras não têm condições de resolver esse problema. Não adianta, eu sei que muita gente fica bravo com o prefeito Dário Saad, mas esse é um problema em que o estado precisa intervir. Ele devia cobrar mais do governador, porque ele é aliado do governador, então ele devia cobrar mais firmemente uma posição, porque por enquanto é só promessa e a gente não teve uma solução para esse problema. Porque quantas vezes nos últimos meses você noticiou que não tinha leito na Unicamp ou a Unicamp fechava os leitos porque não tinha espaço, Heitor, ou a PUC que recebe o SUS. Isso não é um problema real? Isso foi discutido em algum momento durante o debate ontem na tela da Band? Não, e a PUC está com esse problema no momento. Bom, das campanhas oficiais ao governo do estado, por enquanto apenas 2 já estão na plataforma do Tribunal Superior Eleitoral, que você pode acessar na sua casa. Eu faço isso sempre em eleição, já estou fazendo isso, que é o Divulga Cand. Joga Divulga Cand TSE no Google que você vai chegar a essa página, onde você tem os caminhos para saber mais sobre cada um dos candidatos. No caso, apenas Vera Lúcia do PSTU e Tarcísio de Freitas já se colocaram ali como candidatos oficiais. Para candidato à presidência da República, falta ainda a candidatura de Flávio Bolsonaro. Os demais já se colocaram ali também. E ali tem o plano de governo, o projeto. E aí eu quero compartilhar com você, ouvinte da Bandeirantes, com você, Tiago, Nath e os amigos que estão conosco, que esse plano de governo, ele é muito importante para a gente também conhecer se o candidato sabe o que ele está falando ou não. Nas eleições municipais de 2 anos atrás, a gente entrevistou candidatos das principais cidades aqui do interior paulista. Todos os candidatos pontuando bem ou não, candidatos favoritos, candidatos que a gente sabia que não ia fazer 1%, e todas as entrevistas eu fiz baseadas nos planos de governo divulgados pelos candidatos ao Tribunal Superior Eleitoral. Eu me arrisco a dizer que 90% dos candidatos não conhecem o próprio plano de governo.
Então não era pergunta assim, eles vinham preparados para fazer respostas do tipo, o que você vai fazer na área da saúde? Aí vem aquele lero-lero, aquela conversinha. Só que o plano de governo às vezes tem lá, construção de 3 unidades de pronto atendimento. Você pergunta para o candidato onde você vai construir, ele não sabe, porque não sabia nem que tinha isso no plano de governo. Aliás, o Divulga Candi também é muito bom para a gente ver avanço de patrimônio e as próprias características do candidato. Tiago Prudente, você se lembra do ex-vereador Aurélio Cláudio, aqui de Campinas? Sim, me lembro sim. Pois bem, eu na pesquisa para a eleição 2024, eu até falei sobre o tema, mas vale reforçar. Ele teve uma mudança importante, porque em 2020, Aurélio Cláudio se identificou para o Tribunal Superior Eleitoral como um homem branco. E em 2024, ele se identificou para o Tribunal Superior Eleitoral como um homem preto. Isso também em função de cotas necessárias, partidárias, que vale lembrar que fazem parte da nova legislação. Então até isso as pessoas mudam, Tiago Prudente, na época de eleição. Quem tiver curiosidade de não lembrar, jogue no Google o nome Aurélio Cláudio, que em 2020 era um homem branco, em 2024 passou a ser um homem preto. Eu acho que aconteceu algo parecido, foi a ACM Neto na Bahia, que aconteceu isso também. Cada eleição a ACM Neto tem uma cor de pele diferente. Na verdade, a gente sabe que isso é para atingir o que a Justiça Eleitoral obriga os partidos. Aí, ao invés de investir em candidaturas de mulheres, pessoas negras, não, eles querem fazer trampicagem para poder manter os mesmos caciques de sempre concorrendo à eleição. Porque a verdade é essa, né? A gente tem que colocar aqui. Muita gente quer concorrer, muitas pessoas querem entrar muitas vezes na política, né, Heitor? Conseguem, porque o partido não permite que elas se candidatem. Então fica difícil, né? A gente fala muito de renovação na política, novos nomes, mas sinceramente com as estruturas hoje, com esse modelo partidário na mão de poucos, porque é isso, a gente tem dono de partido, né, o Heitor? É dono, o cara é o dono do partido, ele escolhe quem ele quer, quem vai trazer mais benefícios para ele, e às vezes coloca aí um bando de puxador de voto, e aí eu destaco aquilo que você pontuou antes, né? É muito importante saber em quem você está votando e que partido ele faz parte, porque muitas vezes um candidato que tem uma votação muito expressiva não está elegendo apenas ele, está elegendo outros nomes do partido, e muita gente que vai nesse bolo, muita gente, olha, são os que dão mais trabalho na Câmara dos Deputados, causam nas assembleias legislativas dos estados. Então tem que ficar muito atento. Essa é uma questão que os políticos, como você disse, né, não gostam de lembrar muito a população, né, Heitor Fredo? Não lembram. Parece que você está votando só na pessoa, e para deputado federal e deputado estadual você vota em um grupo partidário, goste ou não. Essa é a regra, e é assim que muitas vezes a gente passa 4 anos se perguntando como é que fulano conseguiu se eleger. Às vezes ele nem teve tanto voto expressivo, mas o voto de legenda, o voto nos outros candidatos pequenos, vai formando aquela bolha que chega ao número de cadeiras e aí acaba chegando até determinado candidato. Tiago Prudente, sempre Fenômeno bom... Tiririca, né? Oi? Fenômeno Tiririca, lembra? Fenômeno Tiririca, que acho que abriu os olhos para os demais partidos do quanto ter um puxador de voto pode fazer a diferença. Tiririca foi 2010 a primeira eleição, e agora ele, já percebendo que a graça acabou aqui em São Paulo, ele se coloca como candidato a deputado no estado do Ceará. E até hoje acho que a gente ainda não sabe. Vai mudar para o Ceará, Ainda não está o nome dele na campanha oficial, mas ele segue como candidato pelo Ceará. Aqui em São Paulo, o grande puxador de voto do PL será Renato Bolsonaro, irmão de Jair Bolsonaro. Só uma perguntinha antes, eu sei que você vai me despedir. O que você achou das trocas de farpas entre Tarcísio de Freitas e Haddad? Foram poucas, né? Mas o que você achou ali? Achou que ultrapassaram ou foi na média ali as trocas de farpas? Pelo que a gente vai ver daqui pra frente, foi light. Foi assim, quase family friendly, que é o termo que se usa também na produção de conteúdo. O que vem no próximo debate para presidente da República, se Lula e Flávio não pipocarem, como pipocaram Eduardo Paes e Sérgio Moro, porque não tem outro termo, é pipocar.
O Eduardo Paes jogou na legislação. Não, eu fui orientado de que a campanha oficial ainda não conversou. Conversa. E o Sérgio Moro foi pior ainda, porque ele disse, não, os 2 candidatos vão se juntar para bater em mim. Sim, meu querido, isso é parte do jogo político. Mostra que você é mais forte e preparado do que eles. Mas são 2 pipoqueiros. E eu espero que Lula e Flávio Bolsonaro não pipoquem do debate no final do mês aqui na Band, viu, Thiago? Também espero que os 2 compareçam ao debate no dia 23, domingo, aqui na sede da Band, no Morumbi, em São Paulo. Mas, olha, vendo o que o Paes fez, primeiro que, assim, justificar dizer que é um problema da legislação, mentira, porque os outros debates que ele participou na mesma época, nos outros anos, Heitor Preto, aí não tinha problema com a legislação? E os outros candidatos que foram, não é a mesma lei para todos? Exatamente, aí não tem problema. E o Sérgio Moro, com essa desculpinha de que os 2 candidatos iam atacar ele, mesmo que os candidatos não tivessem combinado ou tivessem combinado, quem lidera as pesquisas é a pessoa mais atacada. Isso é natural, não é algo pensado na cabeça. Olha, eles estão conspirando contra mim. Não tem nada a ver isso. Quem está na frente da campanha acaba apanhando, né? Mas vamos aí seguindo, acompanhando. E eu vou dar uma dica aí para os nossos caros ouvintes e também telespectadores, né? Porque nos acompanham pelo YouTube também. Para dar uma olhada, a Band está disponibilizando no YouTube debates de outros estados. E até bom para dar uma olhadinha. O debate da Bahia foi um pouquinho mais animado, ali entre a ACM Neto e Jerônimo Rodrigues. O do Ceará também um pouquinho mais animado entre Eumano de Freitas e Ciro Gomes. No sul do país também, então vale a pena dar uma conferida ali, até para a gente mapear políticos que podem surgir. Porque, ao que tudo indica, em 2030 teremos um cenário, pelo menos a nível nacional, pode ser um cenário bem diferente do que a gente tem se acostumado nos últimos 30 anos na disputa presidencial, né, Heitor Freire? Sem dúvida, Thiago Prudente. Sempre bom ouvir o amigo aqui no Manhã Bandeirantes. Segunda-feira a gente volta para fazer um balanço do que já será oficialmente o início das campanhas presidenciais, governo do estado, deputado, senador e tudo que acontece no mundo político. Um bom trabalho para você, boa semana e até breve. Um abraço, Heitor, e começa a campanha eleitoral e aquela chatice de programa eleitoral obrigatório, horário eleitoral. Boa sorte a todos e muita paciência nesses programas que começam já, né, Heitor Fredo? Um abraço. Logo, logo, interrompemos a programação para o horário eleitoral gratuito de responsabilidade dos partidos políticos. 11h20, um rapidíssimo intervalo e na volta a sua mensagem é assunto aqui no Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. O futebol move paixões e quando a bola rola, a emoção entra em campo com a Rádio Bandeirantes. Gol! No FM 85,7 e no YouTube /Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol de qualidade comprovada, com a melhor equipe esportiva do interior. Líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Um show de narração, comentários e informação. Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui, a torcida vibra junto. Apoio Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br.
Nossa Área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. 11h23, vamos às mensagens dos nossos ouvintes. A querida Silvia Jonas, bom dia para você, Silvia. Ela escreve o seguinte: Heitor, surgiu uma dúvida aqui no almoço de domingo da família. Em Brasília já existe o feriado do Dia do Evangélico, que é no dia 30 de novembro. E parece que é um dia comemorativo que as cidades podem ou não aderir. Por que o dia 12 de agosto foi escolhido para ser o Dia do Evangélico em Campinas, se já existe essa lei? A lei do Dia do Evangélico Nacional é a lei de número 12.328, ela foi sancionada em setembro de 2010 para homenagear os fiéis e as práticas da doutrina cristã evangélica no país. Curiosamente, era o presidente Lula que era o presidente na época. Foi antes da eleição da presidente Dilma. Em setembro, ela foi eleita em outubro apenas. A lei nacional, de fato, ela pode ser adotada pelos municípios. Campinas tem a lei feita pelo vereador Felipe Marquesi, do PSB, no dia 12, e a primeira vez que vai ser implantada, vai ser sentida na prática é agora, porque houve uma discussão, Silvia, na Câmara, de que um feriado no dia 30 de novembro poderia comprometer o comércio de fim de ano. Primeira parcela do 13º, Black Friday, feriado do dia 8 de dezembro. Então seria juntar muito feriado, parar demais o comércio. Então optaram pelo dia 12 de agosto, que é quarta-feira agora, e pela primeira vez será feriado municipal aqui na cidade de Campinas. Sobre esse assunto também, o André escreve pra gente o seguinte: por que esse feriado do evangélico? Sou espírita. Vai ter feriado também para mim? Vão ter feriado do budista, etc. E o André também escreve: Heitor, quem mora na periferia, Campo Grande, Ouro Verde, Campo Belo, sabe o que o Haddad falou das milícias. É verdade. Infelizmente, a população não fala por medo. Mensagem de áudio chegando. O nosso ouvinte participa também do Manhã Bandeirantes. 11985. Vou dar meu número aqui, Heitor. Tá louco? Pelo amor de Deus. 971021493. Agora sim a mensagem de áudio do nosso ouvinte. Bom dia, Humberto Paranchieta. Bom dia, Humberto. Temos que ter cuidado quando rasgamos elogio ao SUS, pois é um serviço que fica muito a desejar devido à carga de impostos que pagamos, né? Custo-benefício. Pessoas que ficam anos esperando surgir exame morrem até antes, infelizmente. E sem falar na tradicional chá de cadeira. Já cheguei a ficar 4, 5 horas esperando atendimento. É um absurdo. Humberto, concordo. A gente precisa defender o SUS, porque o Sistema Único de Saúde é o que permite o acesso gratuito à população de médicos diferente de vários países de primeiro mundo, mas a gente não pode romantizar os erros do SUS, os problemas que existem e que precisam ser consertados, e que todo período eleitoral sempre tem alguém que surge com uma vara de condão mágica para resolver os problemas. O John Dorten, final do telefone 9360, escreve pra gente: bom dia, John. Heitor, a direita vive falando que o Lula quebrou o Brasil, mas de 2022 para cá, todos eles têm aumentos de patrimônio mais de 5 a 6 vezes o que tinha. Será que é mágica essa? Sou judeu. Vai ter dia do judeu também em Campinas? Tá todo mundo questionando. Tá aí, com a palavra, os políticos da cidade. Afinal de contas, se vai homenagear uma das denominações religiosas, tem que homenagear todas as denominações religiosas. Mais mensagem de áudio, dá tempo de participação do nosso ouvinte. Um ótimo dia, Heitor, Nath. Bom dia. A dupla Barão Vermelho e Penélope Charmosa, Corrida Maluca. Gostei. Uma sugestão aí para os debates: a gente, hoje, assim, cada vez mais a gente percebe aí que os debatentes, né, eles estão muito preparados, né, com narrativas já com roteiros já elaborados, né, e muitas vezes, assim, eles vêm, assim, com
argumentos assim, retóricos, né, números muitas vezes assim que a gente não sabe se são verossímeis ou não. Então, uma sugestão que teria aí que de repente tivesse sempre uma equipe ali, técnica, né, da emissora, conferindo as informações que eles falam, para que o âncora já de imediato já falasse o que é fake e o que é verdade, né, nas falas ali dos candidatos, né? Eu acho que isso daí ajudaria bastante a gente ter uma noção ali de qual é o candidato realmente que tem propostas sólidas ou que faz ali, né, uma prestação de contas com base na realidade. Um abraço a vocês, Erivelton. Acho que a frase mais falada ontem pelos dois candidatos foi: precisamos restabelecer a verdade. Parecia quase um mantra que os dois repetiam o tempo todo. Concordo, e preste atenção no meio político, porque muitas vezes eles usam meias verdades. Então, a partir de um dado verdadeiro, eles fazem um recorte que daí vira um dado difícil de ser checado, e aí a narrativa já está pronta. Aí vai embora e um abraço. Antigamente, quando não tinha o Google nas mãos, era um festival de inventar número à torta e à direito. Agora fica mais fácil de a gente em casa também fazer o exercício de checar. Ricardo, morador do Jardim Miriam, final do telefone 1090, ele escreve pra gente o seguinte: bom dia, Heitor, bom dia, Ricardo. Estive no hospital da Unicamp por força maior. Observei os amarelinhos da INDEC em campo. São ágeis, né? Concordo que deve haver fiscalização. A Unicamp deveria ser autônoma nisso. A INDEC minando aquele território soa para mim um outro propósito. Morador do Jardim Miriam conversando com a gente aqui, trazendo o seu relato pessoal. O Paulo Neves escreve sobre o caso do estelionatário que tinha 60 passagens pela polícia. Ele pergunta: e o cara tá solto? A imprensa deveria ter acesso aos processos, ver o nome do último juiz que soltou e tentar uma entrevista, perguntar por quê, depois de 59 processos, o indivíduo foi solto. Será que ele ainda está preso? Me arrisco a dizer que não, hein? Mas vai que depois de 60, agora na prisão 61, quem sabe agora ele se regenera. Ah, tá bom. A mensagem aqui do Adriano Vermelho, rapidamente dizendo que ele não assistiu à íntegra do debate, atrasou um pouquinho, mas os dois textos que ele viu. Traz pra gente aqui a participação aqui pra gente também conseguir ler com mais calma o texto, agradecendo ao Alexandro do centro da cidade, agradecendo ao Marco Bedin, convidando todos eles ao Tandy Negrão, agradecendo a cada um de vocês e convidar para acompanhar o Band Mulher com a Nath Luquezzi a partir de 1h30 da tarde com quais atrações na Band? Hoje o programa tá bem zen, a gente vai fazer um escalda-pés ao vivo, vamos também falar sobre felicidade e vamos falar sobre ensino bilíngue, os prós, os contras, tudo isso e muito mais, além de babados do mundo dos famosos, eu espero você. Trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som, Alan Zanelato na central técnica, coordenação do Gil Kleber. Grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.